Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Descomplicando a Logística ConnexLog. Eu sou o Rony Passo, CEO da ConnexLog, fundador, e CEO da ConnexLog. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui no nosso podcast, que vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai falar tanto sobre logística, e sobre os detalhes da nossa logística nacional, mas vamos falar um pouquinho de história de vida. Hoje eu estou com a Gizi Fiuza, que é a nossa modelo, influencer e agora jornalista, Gizi? Yuhu! Tudo bem? Olá, Seja tudo bom? bem-vinda ao nosso bate-papo. Como eu te falei, é um bate-papo bem descontraído, Obrigada pelo convite. Legal, a gente fica bem feliz e vamos mudar um pouquinho o tema do nosso podcast para falar de um assunto extremamente importante, que é a saúde, Que é a saúde, o câncer, enfim, tudo que tu viveu aí. Então, para começar o bate-papo, quem é a Gizi? Nos conta um pouquinho. Que medo dessa pergunta, A Gizi é uma menina adotada que veio da periferia, filha de pais alcoólatras, que acabou tendo a oportunidade de ser criada por uma outra família a partir dos 9 meses e que realizou, mesmo tendo vindo de periferia, indo para outra periferia, eu consegui realizar os meus sonhos. Com 12 anos eu comecei a carreira de modelo e com 18 a carreira internacional. Sou mãe, esposa e amo demais a vida. Tem uma das coisas que mais me motiva a levantar da cama todos os dias é poder viver, poder ter a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, de ter novos sonhos. E isso enche o meu coração de alegria. Em 2020, acabei sendo surpreendida aí com um diagnóstico de câncer de mama. Tratei em 2021 e hoje, óbvio, estou na tal da sobrevida, que eu passo por Caxias durante o mês de outubro para falar com empresas, com várias pessoas, Esse mês até em motel eu fui palestrar. Legal. Foi muito interessante. Acompanhei na tua rede. Um encontro sensacional entre meninas, falando um pouquinho sobre isso, que para mim não é sobre vida, é sobre a vida. É o que a gente faz com o tempo que a gente tem aqui e não sobre quanto tempo mais a gente tem. Porque tu passou por um processo complexo onde tu teve que te questionar muito sobre a vida, sobre o que é a vida, Quando tu passa num momento de estresse, assim, que nem tu passou, tu começa a questionar o que é a vida, Muito. Eu acho que a gente tem... A primeira lição que o câncer ou problemas nos trazem é como a gente vai enfrentar. A gente não escolhe passar por qualquer problema. A gente não escolhe ter um câncer, passar por um câncer. A gente não escolhe ter que encarar esse diagnóstico. Mas a gente escolhe como passar por isso. E eu poderia escolher passar me lamentando, me passar revoltada, pedindo por que comigo, comigo, ou levantar a cabeça, entender o que precisa ser feito e ir atrás. Quando a gente fala em câncer, a gente olha para esse ser com um ser de cova. A gente não consegue ver luz no fim do túnel. A gente não consegue enxergar esse ser de cura. E para mim o câncer foi literalmente um mestre de cura da alma. Porque a gente tem problemas na nossa vida, a gente tem traumas muito grandes e muito significativos que a gente não olha para eles. Quando a gente tem uma dor, a gente não olha para a raiz dessa dor. A gente logo se automedica para camuflar esses sintomas. E esse é o grande problema que a gente enfrenta. Então, quando eu olhei para aquela Gizi, para aquela criança, para aquele abandono, porque quando a gente sofre um abandono em qualquer tempo da vida, isso nos deixa marcas. Seja um abandono de mãe, um abandono de pai, é uma criança que é vulnerável e que não teve esse apoio, esse respaldo. Então, isso fica marcado. Isso gera N problemas, que eu camuflava e dizia, nossa, como eu sou ótima, eu sou um ser divino, eu tenho 2 mães e 2 pais. Ai, é muito cool, a minha mãe era prostituta. Ai, que legal, meu pai nunca quis nada com nada. A gente vive julgando muito mulheres que abortam e a gente esquece que os homens abortam todos os dias filhos vivos pela sua irresponsabilidade, pela sua
falta de masculinidade, né? Não honra, desculpa, nem a porra que sai do saco. É isso aí. Perdão. A gente sem cortes. A gente vê isso muito latente na nossa sociedade, é a hipocrisia, né? É dizer que a mulher faz isso, faz aquilo, mas o homem tem uma grande responsabilidade. Falou uma coisa bem interessante, que é a falta de masculinidade, né? Que é o que está faltando um pouco na nossa geração. A gente precisa de uma geração que bota o pau na mesa, que diz o que macho veio. alfa, né? Eu sou chega de cropped. Chega de cropped, amados. Vamos botar uma bombacha aí. Vamos assumir as coisas, né? A gente corrobora nas mesmas opiniões. E deixa eu te perguntar, amigo, como é que foi um pouquinho do teu início da tua carreira de modelo aí, a origem da tua carreira de modelo, e depois, agora como é que tá a questão Gizi jornalista? Que chique, né? Tô chique bem. Então, eu sempre quis ser modelo, né? Uma coisa muito... forte em mim, era sempre tá brincando de desfile, o meu quarto era forrado de meninas, né, todos os desfiles que aconteciam, na época era Morumbi Fashion, então, eu tinha o quarto forrado dessas meninas, e ninguém veio e disse, me descobriu, não, eu batia na porta e ouvi muito não, eu acho que não é a palavra que a gente mais escuta, e como modelo é a que eu mais escuto até hoje. E é um não que dói, né? Porque é um não que vai para o ego. Não estão avaliando a minha capacidade intelectual, ou o meu conhecimento, ou o meu grau de escolaridade, né? Estão avaliando, sim, a minha beleza a minha altura. E eu fui batendo muito nessas teclas até que eu consegui uma brechinha. Uma agência aqui de Caxias me levou para São Paulo, onde abriram algumas portas. Aí eu tive a oportunidade de fazer o Fantasia, lembra? Uhum, Fantasia no ar, tic-tac. Fiz algumas participações. A geração mais nova nem vocês nem vão saber. Isso aqui é uma coisa da geração anos 80. E aí, com 18 anos, surgiu a oportunidade de participar do Garota Verão. Então, eu fui para o concurso, não ganhei, né? Lá, participei em Capão, e lá tinham olheiros. E um olheiro me viu e disse, tu é muito parecida com a fulana de tal, uma modelo caxiense. Tu sabe andar de skate que nem ela? E eu, como uma boa caxiense, não vou dizer que não, né? Eu disse, lógico, eu sou ótima. Vamos dar agora, então. Vamos. E assim, eu arranhava, né? Mas não como ela. E aí fiz um primeiro trabalho andando de skate. Deu certo, né? Deu certo. E aí depois essa menina, ela ia embora. Ela estava no Chile e ela tinha um contrato assinado em outro lugar. E eu fui substituir ela. Então eu já cheguei no Chile com campanha da Dove, da Nescafé, tudo porque ela estava fazendo, e aí eu entrei na... Tu entrou na onda dela ali. Entrei na onda. O nosso podcast ele é assistido, ouvido por todo o Brasil, né? Porque nós temos operações por todo o Brasil. Então, para quem não conhece, o Garota Verão é um evento muito importante aqui. Que foi, né? Que agora não tem mais aqui do Rio Grande do Sul. Acho que até os anos 2000 teve, né? Eu acredito, eu não me lembro até que ano. Eles tinham a Garota Verão no verão aqui. E era um sucesso. Nós, adolescentes, ficávamos num frisson esperando nós termos idade para participar disso. E eu lembro nos domingos, era sagrado ter que estar lá assistindo. Tinha as preliminares, as prévias, né? Lógico. Em cada cidade, e depois tinha a grande final em Atlântida. Em Capão da Canoa. Em Capão da Canoa, no verão. Nossa, tem até a musiquinha, depois você vê. Isso aí. Chega a dar muito legal. Com a voz, agora não me lembro o nome dele. O Garota Verão. Cara, isso é histórico, épico. Muito legal. Tomara que um dia a RBS retorne aí com esse concurso, porque eu acho que ele abriu portas para muitas meninas como eu a realizarem seus sonhos, né? Se eu me tornei uma modelo internacional, foi muito por ter participado do Garota Verão. E Gizi, me diz uma coisa, com relação, que é um dos temas, né, que a gente se propôs a conversar aqui um pouco, mudando um pouco o
o nosso escopo, né, de bate-papo, de podcast, é sobre o diagnóstico e o impacto emocional, o diagnóstico de câncer, né? Conta para nós como é que tu recebeu isso, como que tu foi. Uma das coisas que a gente sempre fala, né, e a gente conversa bastante aqui com o nosso RH da empresa, é para a gente não deixar morrer, não ser só uma fitinha rosa no crachá, né? Ou uma comemoração da camiseta rosa no mês de outubro, mas realmente conscientizar as meninas, né, as mulheres, que elas precisam buscar esse autocuidado, digamos assim, né? Uhum. Procurar, tem muita gente que fala que mas não vou procurar doença, mas não é procurar doença. Quanto antes a gente descobre, mais fácil é da gente tratar, né? Hoje tem muito tratamento para isso. Então, como é que foi para ti na época, a idade que tu tinha, como é que foi o diagnóstico do câncer e como é que tu tratou com ele no começo aí? Isso é muito importante, isso que tu falaste, porque o outubro, ele não tá aqui para nós falarmos de prevenção, e sim para a gente falar de diagnóstico precoce. Quanto antes diagnosticado, mais fácil de nós encontrarmos a cura. Então, o se tocar, o não ter medo de encontrar, né? Quem procura acha, que bom que acha cedo. A gente não pode ter medo de encarar esses diagnósticos. A gente precisa, sim, ter coragem e olhar para isso e ver o que precisa fazer. Isso tanto no câncer de mama, no câncer de ovário, no câncer de útero, no câncer de próstata. Graças a Deus e a tantos bate-papos livres e leves como a nossa geração está tendo, que a gente está ouvindo se falar muito menos de mortes por câncer de próstata. Isso. Os homens, eles estão se permitindo a fazer exames precocemente e tratar o quanto antes. Simples e rasteiro, rápido, né? Eu, como estava te falando, eu tenho 44 anos e desde os 40 eu vou no meu médico, porque já teve diagnóstico na minha família, do meu avô por parte de pai, né? Uhum. Inclusive o meu pai tem câncer de próstata, e no primeiro momento ele ficou muito assustado com isso. Sim. Ele tá com 60 e ele fazia os exames? Sempre fez os exames, mas ele fazia o exame de sangue. E aí, quando deu uma alteração, ele foi buscar o exame de toque. E aí, como se um toque fosse dizer qualquer negócio. Fosse alterar a masculinidade ou não de uma pessoa, né? Não, pelo amor de Deus. É uma baita de uma bobagem. Eu seria apaixonada pela minha gineco. E aí o meu pai teve esse diagnóstico e ele ficou muito assustado. O médico dele já queria fazer uma cirurgia para tirar a próstata e eu levei ele no meu médico. Eu disse assim, Fábio, vamos dar uma olhada no diagnóstico do pai. Aí o Fábio me disse assim, Rony, o câncer de próstata não mata mais. Se a gente diagnosticar cedo e se a gente fizer o que tem que ser feito. Então, o que acontece no caso dele? Ele está com o câncer estável, né, pequeno, e tem casos, o médico me falou que até regridem um pouco. Sim. Então, assim, não tem a menor necessidade dele, com 67 anos, retirar a próstata e eliminar isso aí, ele vai acompanhar. Se isso progredir, sim, daí tem que fazer as intervenções necessárias. E hoje em dia tem uma técnica robótica fantástica que acaba minimizando... Em horas ele está fora do hospital. Exato, e aí tem... Até já falei para ele, a Unimed, a nossa aqui, né, não paga o robô, você já vai guardando dinheiro para se tu precisar fazer com o robô. Exato. Né? Mas isso é uma quebra, né, Gizi, de preconceito, de paradigma, porque até assim, quantas pessoas não querem se esconder quando isso acontece, né? Muitas. Eu não vou procurar para não achar, e se eu achar, eu quero morrer. Se eu achar, eu não quero que saibam, porque eu não quero que me vejam vulnerável. Isso aí. A gente tem mania de querer aparentar uma força inexistente. Principalmente nós mulheres, né? A gente quer ser essa Mulher Maravilha. A gente é o equilibrista, né? Eu não preciso de homem. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou o avô. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu trabalho. Eu sou a chefe, eu sou a líder. Eu não posso adoecer, né? Não posso adoecer. E se eu adoecer, eu tomo 3 aspirinas e segue o baile. E eu não quero que me vejam feia. Uhum. E a gente tem muito essa questão de colocar a força e a beleza nos nossos cabelos, né? Desde bebê, aquele negócio, uma chuquinha, o cachinho não corta, ai. Aí tu cresce achando que o que te define como mulher são as madeixas, né? Essa moldura. E se ver despido disso não é fácil, Rony.
Não é para uma semana, não é para um dia, não é para um mês. São meses de né, que o cabelo, até o cabelo começar a crescer. São fases, né, que tu vai passando e tu tem que ir se adaptando com todas essas fases do cabelo mudando. Além do que, quando a gente fala em câncer de mama, a gente pensa logo na perda dos cabelos, que é um símbolo da nossa feminilidade. E outro ponto da nossa feminilidade são as mamas, né? Quando a gente fala em mama, a gente lembra em internar. É o alimento, né? A gente dá o alimento para os nossos filhos através do nosso seio. E o câncer, muitas vezes, nos tira isso. A gente passa um período de tratamento de quimioterapia sem cabelo e depois nos é oferecido uma mastectomia. E graças à política, né, a gente tem hoje, por lei, a reconstrução mamária imediata. Isso foi uma luta que, graças a Deus e a mulheres muito incisivas ali, conseguiram, porque a mulher saía do centro cirúrgico mutilada. E isso dá mais baixa autoestima, porque como que ela vai ficar nua na frente de um marido que já não quis ver ela careca? Nessas minhas andanças, tem até a touca. E tem a tatuagem também, né? Sim. Que faz a reconstrução da auréola, né? Porque muitas cirurgias, elas acabam não conseguindo preservar a areola e mamilo, né? Então, tem a minha amiga Andréia, que faz um trabalho belíssimo também, que ela tatua o bico, né? E fica fantástico. Mas isso são tecnologias que a gente está tendo agora há pouquíssimo tempo. Eu, graças a Deus, optei em fazer a adenomastectomia bilateral, que é a adeno, por quê? Porque a gente preserva mamilo e areola. Não precisei remover eles. Mas a gente se sente esquisito, né? Porque não é simplesmente que eu fui lá e eu botei silicone. Não, tu tira tudo. Tu tira qualquer possibilidade de glândula mamária. E ali embaixo da pele tu coloca uma prótese e se tu passa a mão, tu sente que tu tem um plástico, corpo estranho. Um corpo estranho. Tu sente a prótese, né? É uma sensação muito estranha. Mas graças a Deus que a gente tem essa possibilidade e a gente já sai do hospital olhando e dizendo, tá, ok, tá tudo aí, né? A gente não se sente menos mulher. E hoje em dia, eu acho que a nossa geração, eu volto a falar nessa geração que é muito mais descomplicada, porque a gente resolve as coisas e a gente encara as coisas. E eu não tenho medo de olhar para o meu marido e dizer que eu tenho, sim, cicatrizes, mas isso me torna a mulher que eu sou hoje. E se eu tivesse daqui a pouco que entrar num relacionamento novo, talvez, no primeiro momento, eu diria assim, eu gosto de meia luz. Mas depois, meu amigo, beijo de luz, vamos embora, porque a vida é aqui, é agora, é hoje, a gente não tem tempo para perder. Isso é legal a tua fala, porque vem de encontro uma pergunta que eu quero te fazer, que é, o que te fez transformar a dor em propósito? Que é importante, né? A dor que tu passou se transformou num propósito hoje, um propósito de vida teu, né? Com certeza. Ajudar, porque tu é muito forte como influencer nas campanhas, né? Eu acho, assim, que é muito louco, né? Porque antes, lá em 2020 eu perdi uma amiga, 2019 outras duas. As 3 para o câncer. 2 para câncer de mama e a última para um câncer raro. E essa última morou comigo na Tailândia, modelo, sabe aquela pessoa muito do bem, cabelão, sempre fez campanha de cabelo e tal. E quando ela faleceu, eu me senti uma amiga muito ruim, porque eu conversava com ela e eu não sabia que ela estava doente. Porque a gente esconde, né? A gente não quer que saibam que nós estamos vivendo uma fragilidade. E eu não sabia, para mim foi uma surpresa. E aí, a mãe dela me disse, Giz, ela não queria que ninguém soubesse. Ela não queria que ninguém visse ela vulnerável da maneira que ela ficou. E aí eu disse, cara, eu como modelo, como alguém que vive a vida inteira a base de ego, a base da imagem,
É minha obrigação mostrar que nós somos mais que isso. Nós somos mais do que cabelo. A minha beleza, ela vai além dos meus cabelos. Eu não deixo de ser a Gizi Fiuza careca ou cabeluda. É simples assim. Então, em outubro de 2020, eu raspei o cabelo antes de ter o diagnóstico. E aí, já fez essa campanha antes mesmo? Já fiz essa campanha antes. E aí algumas pessoas disseram, é tudo por like. Fez para aparecer. E por isso que eu digo, quem raspa um cabelo não raspa por like nem por nada disso, porque não é por um dia, não é por 7, não é por um mês. É por um tempo de transição muito grande. E eu acho que a gente precisa olhar além desse ego, sabe? Enxergar os propósitos. E Deus foi tão maravilhoso comigo que trouxe, talvez, o diagnóstico para sim eu ter lugar de fala, eu ter propósito real, oficial, para poder hoje dizer para as mulheres, não tenham medo, existe sim vida após o câncer e a gente tem muito para viver. Não é sobre vida, é sobre a vida. Vamos, né, vibrar alto e ir para frente. E isso é uma coisa que quem me viu durante o tratamento fala muito, né? Gizi, eu nunca te vi mal, eu nunca te vi triste. Não, eu sempre acordo dizendo bom dia, sol, bom dia, natureza. O que o universo tem de extraordinário para mim hoje, sabe? Olhar a metade do copo cheio. Isso em tudo na vida. A gente foca demais na metade vazia, quando a metade cheia, às vezes, nos liberta. A gente estava falando antes, né, que a gente acorda pela manhã e a gente não tem o costume de agradecer, né? Tô acordando hoje, é mais um dia, né? É mais um dia que Deus me proporcionou estar aqui, vivendo isso, com os problemas diários que a gente tem, com as dificuldades que a gente tem, com as alegrias que a gente tem, e a gente tem o costume de olhar o copo meio vazio. Né? Sempre. Mas eu tô cheio de problema, eu tô cheio disso, tô cheio os meus boletos. Meus boletos. Mas por que foi fazer o boleto? Não, gente, a gente tem que fazer. Boleto é vida. É vida, né? A minha esposa que vai gostar dessa nova. Boleto é vida, gente. Não adianta. Olha assim, ó. E nos dá vontade de trabalhar mais, né? Com certeza. Depois que eu ouvi dizer assim que tem gente. O homem que não tem dívida é apenas um menino. É um menino. Outro dia eu ouvi, porque fulano tá devendo 20 milhões. E fulano tá devendo 5 milhões. Digo, cara, eu com 2 boletos não durmo. Essa galera não sabe nem o que é fechar o olho. Vocês devem dormir assim. É isso aí. Cara, eu tenho umas continhas, uns carnezinhos, umas bobagens. Outro dia eu disse pro meu marido que eu queria uma bolsinha. Ele disse, Deus do livre. Cara, só uma bolsinha, só pra ter propósito pra levantar. É isso aí. Bacana. A gente falou aqui, né, da questão de autoestima. Tu falou um pouquinho, né, sobre como é que ficou a tua autoestima depois e tal. Uma pergunta que eu queria te fazer, que não tá no nosso roteiro aqui, é se tu precisou de ajuda profissional nesse momento da tua vida. Se tu precisou de terapia. Sempre. Porque eu sou um adepto da terapia e eu acho que todo ser humano, 100%, ele deveria fazer uma terapia, ele deveria procurar uma psicóloga, uma terapeuta holística, espiritual, não sei, alguma coisa que faça, às vezes, a gente sair da loucura do dia a dia e olhar um pouco mais de fora para dentro, né? Com certeza, até porque a gente vive uma geração mimizenta. Qualquer coisa que tu diga, a pessoa se ofende. Então, muito sensível. Muito sensível. Eu sou grossa, né? Eu sou um nó de pinho. Então, eu tenho que te dizer assim, olha, o teu copo tá quase vazio. Eu vou dizer isso. Eu não vou dizer, amado, você gostaria de um pouco mais de água. É a mesma coisa. É só dito, cara, tá acabando a água. Diferente de dizer. Só que as pessoas, elas estão muito sensíveis, muito fragilizadas, porque a gente vive um momento de imediatismo gigantesco. A gente achou que, principalmente por causa das redes sociais, né? Essa vida que nos apresentam todos os dias, em que todo mundo viaja, em que todo mundo tem a bolsa de grife, em que todo mundo tem um helicóptero, que todo mundo é CEO de alguma coisa, CFO, CEO, todo mundo agora é empreendedor, né? Desculpa. Mas é um saco. Porque acharam que deixar de ser CLT iam ter vida. E não tem vida. Não, é bem assim. Tu não trabalha mais 8 horas. Tu trabalha 18 horas e no pouco que tu dorme, tu tá pensando em alguma coisa para dar jeito. Então a gente tá sempre nessa loucura. Se tu não tiver um apoio psicológico, tu tá lascado.
Eu sou filha de uma mãe alcoólatra, de uma mulher que tentou tirar a vida 3 vezes. Então, assim, a depressão, ela não é algo de hoje, ela é algo que caminha conosco já há muito tempo e que olhavam para isso como frescura. E não é frescura, sério, né? É algo muito sério. E uma pessoa, quando ela tenta tirar a sua vida, ela não está querendo se matar. Ela está querendo ser vista, ela está querendo ser pega pela mão e ser dita, vem comigo que eu sou o teu alicerce, eu sou o teu apoio, eu estou aqui para ti. Ela quer que acabe a dor, é uma dor tão grande que se sente interna que precisa de algo para aquilo dormir. A minha mãe, no momento, ela tomou uma caixa de Lexotan com 1 litro de uísque e não conseguiu. Então, graças a Deus, ainda ficou conosco muito tempo, mas talvez por nós acharmos que aquilo era frescura, foi episódios que foram se repetindo e acabou falecendo o ano passado de câncer de pulmão, que é o sinônimo... Eu até me surpreendi porque, sabendo da tua história e depois ouvindo tu contar o da tua mãe, que loucura, né? É muito doido, é muito doido. Ela sempre foi uma guerreira, né? Uma sobrevivente. E às vezes a gente olha com um olhar de julgamento, né? Porque a gente tem um dedo muito bom, um dedo que seria excelente para a gente apontar a direção. Juntos, gente, nós somos uma potência, mas a gente prefere ser dividido, ser separado e usar esses apontamentos tudo pra gente, né? Eu costumo falar que a gente não se dá conta que tu tá apontando um dedo e tem 3 outros apontados pra ti, né? Porque geralmente o que a gente aponta é o que a gente enxerga na gente. Exatamente, então a gente tem que cuidar quando a gente vai julgar alguma coisa, né? Mas enfim, né? Loucura. E vamos procurar terapia. Isso aí, vamos se tratar, né, galera? Porque o mundo tá cada vez mais louco, a gente tá cada vez mais atrás de objetivos, enfim, né? Eu particularmente acredito que o trabalho nos evolui um monte, a gente precisa melhorar esse Brasilzão aí. Nossa, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. É um país de muita oportunidade, a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre as oportunidades que o Brasil traz. Então, mas não é fácil, é uma coisa difícil, então a gente precisa realmente olhar de fora para dentro e se analisar. Então vamos se tratar, galera, porque é necessário. Me conta como é que foi como é que começou, como é que surgiu as palestras? Foi depois do teu tratamento? Como é que isso surgiu pra ti? Como é que tu acordou um dia e resolveu que tu queria... Não, olha que é uma coisa muito louca, né? As coisas elas vão surgindo, né? Elas vão aparecendo, assim como o universo do marketing de influência surgiu na minha vida num dia do Neida, que eu fui fazer um casting e me perguntaram o número de seguidores, e eu nunca tinha prestado atenção nisso. E aí me fez olhar para esse universo e vendo que eu tinha autoridade dentro do mundo da moda, resolvi então trabalhar as minhas redes para esse universo. A mesma coisa aconteceu com a questão das palestras, né? Eu estava terminando as minhas químio e o Hospital Geral me pediu se eu poderia dar uma palavra, né, no Outubro Rosa, contando um pouquinho da minha história. Então, foi o primeiro lugar que eu fui falar sobre a vida. Depois eu fui no Hospital do Círculo, aí fui para uma empresa, daí eu fui em outra empresa, que aí eu vou postando e as pessoas, que legal, Gi, vem aqui, acho que seria interessante. Porque é como tu disseste, não adianta no RH a gente só pendurar um lacinho rosa. É preciso conscientizar, é preciso olhar genuinamente, né? E cada caso é um caso. Às vezes tu tem dentro da tua equipe pessoas que até podem estar vivendo isso e tu não sabe. Então, dar um acolhimento, mostrar que sim, a gente se importa, eu acho que é fundamental. No início, agora está fazendo 4 anos, né? Os 3 primeiros anos... Do fim do tratamento ou do diagnóstico? Do diagnóstico. Eu tenho mais 1 ano e meio de tamoxifeno, que é um bloqueador hormonal péssimo, ótimo, péssimo. Porque coloca a gente na menopausa antes do tempo, né? Se a gente já enche os tubos depois dos 45, imagina eu enchendo os tubos desde os 38. Mas tudo bem. No mínimo, agora eu sou uma esposa assim, calma. Eu sou uma esposa que eu digo, vamos assistir um Netflix. Pizza? Só um minutinho que eu vou chamar. Né? Pra quê? Eu digo, vou tirar a roupa desse frio, amado. Não.
Que loucura. Vamos comer pizza. Vamos comer que tem coisa melhor. Ai, que horror. Essa é a pior parte, gente. Mas falta só 1 ano e meio, se Deus quiser. Depois eu espero voltar lá nos 38. Isso aí. Faz parte. Não me vem lá dos 43 dizendo que eu tô na menopausa. Mas eu cheguei até a suar agora. Mas, enfim, o que eu tinha que responder que eu me perdi? Nós estávamos falando do... Foi só pensar naquilo que eu me perdi. E da questão das palestras, viu? A gente fica já me desconectei. Desconectado. E eu falo bastante aqui na empresa, Gizi, todo ano a gente conversa sobre as pautas do ano, né? E todo ano eu falo a mesma coisa. Tragam alguém para influenciar as meninas, isso é bem específico, né? As meninas a pararem aquela manhã, olharem o que está acontecendo e prestar atenção, porque, de novo, a gente vive numa correria, numa loucura no dia a dia e a gente não olha para o que tem que ser olhado, né? Então, nós, como empresa, eu me sinto na obrigação de fazer parar e olhar para isso. Meninas, vamos parar, olhar, traz alguém que influencie, né, positivamente a parar e olhar para isso, assim como vai acontecer agora em novembro, no Novembro Azul, né, que tem dos meninos, que é a mesma pegada. Cara, vamos parar e vamos olhar. E eu costumo sair aqui pela empresa perguntando, e aí, cara, já fez o exame? Aí tem aquela briga, não, eu não fiz, tu já fiz? Eu já fiz, eu faço todo ano, adoro. Entendeu? Mas, na verdade... Ai, tu já foi tomar uma dedada? Na verdade, eu nem precisei fazer ainda. Porque o meu médico me acompanha há 4 anos e a gente está acompanhando através do PSA, lembrei. Sim. Através do PSA, então o PSA não dá alteração, não precisa fazer. Se tiver alguma necessidade, só que a partir dos... Ele me falou que com 47, independente do PSA, ele vai fazer. Eu ia dizer, não te fia só no exame de sangue, porque às vezes assim, tem alguma... Tá um pouquinho inchado, um pouquinho... que só o toque... consegue então, ter uma ideia. O que ele já me disse? Eu cheguei na primeira vez, tomei banho, me perfumei, fui lá, olhei, achei o doutor simpático. Tipo o primeiro encontro. Achei o doutor simpático, né? E disse assim, tô pronto, né? Achei ele queridão. E ele me disse assim, não precisa, foi uma decepção. Porque eu fiquei 2 noites sem dormir. Eu fiquei 2 noites sem dormir. Ele já chegou lá cantando, pode vir que aqui que eu estou fervendo. Preocupado com aquilo, né? Disse, meu Deus do céu. Mas eu nunca tive problema com isso, eu sempre falei, eu sempre brinquei com isso desde novo, que eu não iria ter problema quando eu chegasse nessa época. Aí tem aquele amigo que olha pra ele e diz assim, então tu gosta. Não dá pra perder a piada. Ou que nem disse um amigo de um amigo meu, disse assim, se eu soubesse que era tão bom, tinha feito com 18. Mais vezes. Com 18. Então, mas assim, não precisou, mas a gente sempre brinca aqui, cara, tem que fazer, tem que se cuidar. Eu comento também, de nada adianta, né, Giz, tudo que a vida nos proporciona de bem-estar, de trabalho, de saúde, se a gente não for pelo menos uma vez por ano fazer um check-up, olhar para o corpo, sempre. Olhar para as coisas, né? Eu sou eu amo esporte, e gosto de me cuidar porque já passei dos 40, então a gente quer longevidade, né? A nossa geração quer longevidade. Lógico, eu vou ser centenária. Tem que se cuidar. Eu pretendo até uns 110. Não, 100 tá bom. 100 tá bom, né? 100 pra mim tá ótimo. Eu começo a fazer hora extra, né? Daí não tem. Mas a nossa geração vai levar, a nossa geração vai... eu já não me preocupo muito com o Botox, a minha esposa tá querendo que eu faça, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Deixa eu te perguntar uma coisa bem legal. Diante de todo esse trabalho que tu faz aí, né, com as palestras, com toda essa influência positiva que tu tem com relação ao câncer, o que tu sente quando uma pessoa chega para ti e diz que a tua palestra, a tua influência, o teu contato mudou a vida dela? Já deve ter acontecido, né? Eu fico radiante, sabe? Eu acho que é missão cumprida. E quando eu falo, eu procuro falar sobre a vida, né? Por isso que o nome da palestra já é esse, porque eu não quero olhar tanto para o câncer, mas sim tudo que o câncer nos faz ver. Tudo que esse lugar que você não precisa estar para abrir os olhos e valorizar todos os dias. E entender o porquê que você está dentro dessa empresa. Tu tem que descomplicar, né? Qual é a logística que faz tu vestir a camisa dessa empresa? E agora que tu escolheu vestir a camisa, aonde tu quer chegar? Porque a gente busca sempre querer galgar andares melhores e maiores, né? Mas o que tu tá fazendo para isso?
O quanto tu te dedica para isso? Não adianta eu querer ser CEO, CFO, e continuar agindo como um estagiário. Isso na vida, em tudo. Então, quando a gente acorda e vê que consegue respirar bem, sozinho, tem 2 pernas, 2 braços, não tem um diagnóstico desses, então tu tá tendo a oportunidade de fazer diferente. E a gente tem essa oportunidade todos os dias. E eu sempre digo pra gente se olhar, pra gente se entender, não ter medo de se tocar. Nós somos uma geração que não tem medo de masturbação. Graças a Deus, isso não é uma questão só para meninos. As meninas também gostam e se divertem. Então, se a gente pode fazer isso para o nosso prazer, não existe prazer maior do que a gente se cuidar. Do que a gente se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente sabe que dor de cabeça não é normal. Dor de estômago não é normal, diarreia não é normal. Então, se tu tem alguma coisa dessas repetitivamente e tu tá toda hora com omeprazol, toda hora com uma aspirina, toda hora com alguma coisa, vai ver. Porque quando tu for... Tem que investigar. Porque a única maneira que o nosso corpo tem de pedir socorro é com a dor. É isso aí. Isso aí. Tem que aparecer alguma coisa, né? Pra gente se dar conta. E quando alguém vem e me diz, nossa, Gizi, obrigada, aconteceu um caso de eu dar uma palestra no Cindy Lojas. E quando eu terminei, a moça veio e eu vou ter que ir no médico. E, lamentavelmente, ela acabou detectando um câncer, né? Ela tinha muita dor de estômago há muito tempo, se automedicava o tempo inteiro. E quando ela foi ver, ela estava com um CA já bem avançado, por não se ver, por não se olhar. E tu vê que o nosso papo aqui ele vai muito além do câncer de mama, especificamente. Muito, né? Além. Ele vai muito além. Até essa semana eu estava lendo sobre vacinas, a medicina já está bem evoluída em alguns aspectos, né? Mas a pessoa precisa tomar a iniciativa de buscar o médico, não vai lá em casa olhar, né? Não, ninguém vai te pegar. Até alguém pode te pegar pela mão depois. Não. Mas se tu não te conhecer, se tu não te permitir te olhar, ver se tu não tem um braço maior que o outro, se a tua axila, se a tua virilha, né? Porque às vezes a gente tem íngua na virilha e não... bobagem! Hoje eu tô com um negócio... bobagem! Tô com uma dor... Essa minha amiga, por exemplo, que faleceu em março de 2020, ela tinha um incômodo no glúteo. Volta e meia, ela... hoje eu não vou treinar glúteo porque eu tô com dor no glúteo. Treinei demais o glúteo, não consigo, sabe? Vou tomar um relaxante muscular. Ficou nessa história um tempão sem se dar conta. E quando ela foi ver, ela tinha um melão no glúteo, que era um câncer nas células moles. Olha só que loucura. E aí ela detectou isso em dezembro, em março ela faleceu. Rapidíssimo, agressivo. Nem conseguiu tratar. Então, mas se talvez ela tivesse olhado, e aí vai muito também da nossa medicina, né? Porque medicina é tentativa e erro. Então, foi lá e fez o quê? Deram uma injeção de corticoide. Camuflou, mas deu potência, né? Alimenta o câncer, faz ele virar uma bomba. Então, aí foi de novo, não é nada. Então, a gente às vezes tem que ser mais incisivos, né? A gente tem que ser meio grosso às vezes e dizer, olha, eu quero tantos exames, ponto. Às vezes a gente tem que ser um pouco paranoico, né? Tem que ser um pouquinho paranoico para não achar que tá... Que bom que tá tudo bem, né? Mas a gente se sente alguma coisa... Tu falou uma coisa bem, bem importante, que é a gente se observar, né? Se observar aquela dor, aquele incômodo... Se é recorrente, se não é recorrente, o porquê que tá acontecendo. A medicina avançou bastante, né, em alguns aspectos, então a gente precisa ajudar eles também nesse sentido, né? Tomara que um dia a gente encontre aí uma cura. Não que a galera vai querer encontrar, né? Vamos ser bem sinceros, porque é um mercado muito rentável, muito né? Dinheiro. A gente está falando aí de uma das economias mais superfaturadas. Então, não é vontade achar a cura para isso. Mas tomara que cada vez mais encontrem maneiras de a gente viver mais e melhor, né? Por mais que descubra
uma comorbidade dessa, mas que a gente consiga ter qualidade de vida. Até porque eu acredito muito que essa nossa geração está tendo muito caso de câncer. Uma vez a gente ouvia muito pouco, né? Muito por causa da nossa alimentação, do que a gente vem consumindo. Eu acho que são 2 pontos, tá? O primeiro deles, sim, é a nossa alimentação que mudou drasticamente. A gente não descasca mais nada, né? A gente só desembala. Todo mundo adora comer, se entupir de processado. E tô tentando abolir. É horrível. Salsicha é uma coisa que praticamente eu aboli da minha vida. Mortadela, essas coisas assim. O último impacto lá em casa foi cortar o presunto. Tu sabe que eu gosto de vez em quando. A minha filha menor, a Maria Antônia, de 10 anos, essa semana pediu para minha esposa e ela veio me contar: mãe, por favor, eu quero comer uma mortadela. Eu adoro uma mortadela. Coisa, né? Adoro. Ai, não, come peito de peru. Não, eu quero mortadela. E ela disse aquela da Mônica. Aquela mortadela lá de São Paulo, do mercado público. Pega aquele sanduichão gordo. 32 fatias. 32. Se chega a comer aquilo, é tipo súbito. Mas, de vez em quando, eu acho que não mata ninguém, mas a gente precisa tá mais controlado. E a segunda questão é que hoje a gente procura, né? E quem procura acha. Uma vez não procurava. Antigamente... Tem gente que fala que realmente é isso. Uma vez tu nem sabia por que matava. Ai, morreu, morte súbita. Ai, morreu. Ou tinha congestão. Todo mundo de congestão. Dizem que meu avô morreu de congestão, que ele comeu e aí baixou a cabeça e teve um AVC. Só que na época não se sabia o que a pessoa teve. Morreu. Estourou o coração. Tinha um câncer, estava ali sabe quanto tempo e morreu. Então eu acho que hoje a gente diagnostica muito mais. E tu acredita no câncer através da vida que a gente leva, de como a gente leva? Tu também acha que isso pode influenciar? Eu acredito que todas as nossas doenças, elas são psicossomáticas. Eu acho que tudo é causa e efeito. Todas as nossas escolhas geram um resultado, né? Nos trazem uma consequência. E tudo aquilo que a gente sente também. Então, não é à toa que quando a gente está num casamento, pode ver os nono. Tu nunca vai ter um casal que os dois são surdos. Tu nunca vai ter um casal que os dois têm Alzheimer. A gente, num casal, tem um que é surdo e o outro é louco. Ponto. Um que vive dizendo, eu não quero ouvir. Eu nem estou escutando isso. Eu não posso mais ouvir o teu pai. Puf, surda. Pediu tanto isso no universo que o universo te deu. Vai te trazer, né? Nem me lembro. Sabe, tu fica vivendo, porque quando... Aí tu fica lá no passado, né? Porque eu era feliz quando eu estava na faculdade. Que saudade. Tu fica tanto no passado que quando vê, tu tem um Alzheimer. Pra mim, tá? Se fizer sentido para você, deixa que fique. Se não fizer, deixa que vá. Isso. Simples assim. Mas para mim faz muito sentido. Da mesma maneira que olhar para o meu diagnóstico me trouxe muito a questão de maternidade, me trouxe muito a questão de abandono. Eu vibrava nessa questão de abandono, de pertencimento. Eu pertenço a quem? Eu pertenço a qual família? Eu pertenço aos Fiuza? Eu pertenço aos Karazai? Ninguém acolheu aquele bebê quando precisou. E isso tudo vem à tona quando tu precisou. Será que é pertencente? Então vem muito. E eu acho que assim, nós vivemos um momento que muita gente vibra nessa energia do pertencimento. Que é por isso que a gente precisa tanto dessa autoafirmação dentro das redes sociais. A gente não tá ali porque gosta, a gente quer o coraçãozinho. Né? Ninguém tem controle. A gente posta alguma coisa e depois vai olhar quantas pessoas deram coração. Nossa, mas esse aqui não é meu amigo, nem curtiu. É autoafirmação. Né? É como se eu dissesse, nossa, parabéns, parabéns. Agora, quando vem alguém e dá uma cagada na cabeça, a gente não tem controle emocional para lidar com aquilo. É verdade. Tu fica frustrado, tu fica acabado. E aí vem um outro ponto muito louco, né? Que os dias de hoje nos trazem muito. Por causa das telas, nós temos muita coragem, né? Então, a galera destilando ódio, o dia inteiro chega em casa azedo, né? Teve um dia do cão, funcionário que isso, aquele dia azedo. Chefe te xingou. O que eu vou fazer hoje? Incomodar alguém. Aí entra lá, deve ter até um Insta só para isso.
horrorosa. Aí começa, né? Aí antigamente era futebol, agora é política. Daí Ano que vem, eu já tô com preguiça do ano que vem. É verdade. Ano que vem a gente tem Copa e eleição, amor. Qual é a porta dos fundos pra eu fugir? Tudo que o brasileiro Você vai ver se tem um caos. É um caos. Um caos. Aí tu briga com gente que tu ama, às vezes, por uma bobagem. Ninguém vai vir pagar teus boletos. Vai continuar essa palhaçada. E a gente não vai mudar nada. A gente fala no mundo do empresariado aí, né, que o Brasil, ele sempre foi assim. Ele nunca foi diferente disso. E é um país de muita oportunidade. Não tem... Eu imagino se nós for... Eu fico sonhando, né? Tu sabe que o IC é o final feliz que a gente gostaria de ter. Então, e se? É bem como a gente gostaria que acontecesse. E se nós tivéssemos sido descobertos pelos espanhóis? Nossa! Aí a gente seria primeiro mundo. Pelos holandeses. Porra, velho! Pelos ingleses! Nós ia matar os americanos. Velho. Não, mas a gente foi colonizado pelos portugueses. Tá bom. Tá ótimo. É o que temos. Não temos o que fazer. Vamos engolir uma batata e ficar assim. Vamos engolir o bacalhau. É o que tem para hoje. É isso aí. Então é o que nos resta, né? E de novo, o Brasil é um país de muita oportunidade. A gente fala nas mentorias que a gente vai e tal. Tem filial em São Paulo, tem filial em Fortaleza. A gente anda pelo Brasil todo aí transportando. Eu tenho um irmão em Pacajus. Nossa! Um beijo, Ceará. Um beijo, Fortaleza. Um cheiro grande aqui do Sul. É lindo. A gente adora aquela região. E a gente fala, né, cara, é um país continental, tem muita oportunidade, tem muita coisa a ser feita ainda. É um país relativamente novo, né, administrado por gente não tão inteligente, né, que é os nossos queridos políticos. Mas, enfim, é o que a gente tem e é como a gente deve a gente tem aquilo que a gente merece. Exatamente. E outra coisa, quando a gente fala de política, entrando um pouquinho nisso, né, porque isso aí dá umas 6 horas de bate-papo aqui, nós temos os políticos que a gente merece. Exato. E eu falo a gente porque todos nós somos eleitores, todos nós somos responsáveis pelo que a gente está colocando lá dentro e tal. E se a gente não tem um estudo adequado, uma formação adequada, é porque a gente também foi omisso, conivente com isso, mas enfim, né? Faz parte do show. Faz parte do meu show. Gizi, tomara que a gente tenha opções melhores para 2026. Exato, mas nós somos um povo muito feliz, eu acho, né? Eu acho que a gente tá merecendo alguma coisa mais legal. Eu acredito que a nossa geração vai ver alguma coisa bem boa. Tomara, Deus te ouça. A nossa geração de empresários, de empreendedores, a gente se reúne muito em São Paulo com algumas mentorias, que eu estava te comentando antes de nós entrar aqui, e a gente está muito focado em mostrar, né, que a gente pode fazer alguma coisa diferente. Muitas vezes a gente quer fugir do problema, né? Mas então agora eu vou embora do Brasil. Não é porque assim. O Brasil não serve, porque os Estados Unidos é lindo. Os Estados Unidos estão num pepino. O Trump é um energúmeno. Né? E não adianta a gente fugir do problema. A gente tem que encarar a realidade como ela é e tentar mudar alguma coisa. O que nós, como empresários, como empreendedores, como é que a gente vai fazer diferente? Exatamente. Né? Enfim, é essa roda de conversa que a gente tem tido e a gente acredita que como é que eu vou te dizer, com bastante trabalho, acreditando num propósito Eu acho que a gente tem muito potencial no Brasil. Quando a gente olha muito para a grama do vizinho, novamente a gente focando naquela metade do copo vazia. Só que se nós olharmos para a saúde no Brasil, nós vivemos num país muito, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Aqui é bem forte. O meu tratamento, por exemplo, foi todo feito via SUS. Ó, que legal. Importante falar sobre isso. É importante a gente comentar sobre isso, porque por mais que eu tenha plano de saúde, eu optei em fazer pelo SUS, porque a médica que eu queria atendia pelo SUS e tinha a opção do Capelli também, que era a touca de resfriamento para amenizar a queda do cabelo. Eu fui muito bem atendida, não tive problema nenhum, assim, de nada, acolhida. Eu tinha psicóloga, eu tinha nutricionista, fisioterapeuta, tudo via SUS. Então, às vezes a gente acha que nos Estados Unidos estaria muito melhor. Mentira, porque eu tenho uma amiga que veio de Portugal ano passado para se tratar um câncer aqui, porque lá eles não estão nem aí, principalmente se for estrangeiro. Aqui a gente acolhe, inclusive, os que não são nossos. É verdade. Ninguém vai ficar desamparado.
Isso é uma coisa muito legal da cultura do nosso país, né? Essa questão de acolhimento, assim, eu em particular eu acho... A tal empatia que a gente tanto falou durante a pandemia, né? Porque é lindo tu falar em empatia no papel, né? Mas eu quero ver na prática. Na prática, tu ser empático com outros seres humanos, né? Que tá passando por dificuldade. Enfim, eu acho que a gente tem muito para evoluir como ser humano aí, como pátria também. Gizi, a gente tá se encaminhando pro fim aqui, né? Bora já, menino! Já, rápido. Quanto tempo a gente tem já? 40 minutinhos? Olha, que delícia. Tem 1 hora. Eu consigo mais uma aguinha aqui. Tu pode botar num copo. E a gente... Água é uma coisa que a gente tem que beber muito. Eu aprendi, né, a tomar água só depois do diagnóstico. Eu não tomava água, achava água sem gosto. Agora eu ando com o meu garrafão direto. É bom, né? A água é vida, né? Água é vida. A gente precisa tomar muita água para eliminar as mortadelas. As toxinas do corpo, enfim, né? Então, assim, antes da gente encerrar aqui, eu vou pedir para tu vai pensando, tá? Que eu queria pedir para ti uma mensagem. O que tu diria para as pessoas que estão se tratando de câncer hoje, uma mensagem positiva, né? Que com certeza é uma fase bem complicada da vida. Então, elabora aí alguma coisa que tu queira dizer para as pessoas que estão se tratando e que porventura podem olhar o nosso estejam nos vendo. bate-papo. Respira. Respira fundo. Tudo passa. Isso também vai passar. E a gente tem a opção de vibrar alto. Não foca na doença. A gente não pode dar poder para a doença. Quando a gente dá poder para qualquer coisa que esteja no nosso caminho, aquilo vibra alto. Então a gente precisa dar poder para a vida, a gente precisa dar poder para a alegria, para os nossos sonhos. A gente precisa ter um plano de vida a curto, a médio e a longo prazo. A gente precisa saber o que a gente quer para amanhã, para depois de amanhã e para daqui 10 anos. Se tu não falar isso para o universo, ele não sabe. Então, assim, universo, eu estou aqui pronta, aberta para viver o extraordinário todos os dias. Mostra-me. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. A gente precisa... São frasezinhas, são mantras que às vezes parecem bobos, mas a gente gosta muito de reclamar, né? E quando a gente reclama 2 vezes e aquilo que a gente está reclamando acontece. Agora, quando a gente usa essa aclamação para o bem, para vibrar alto, para trazer positividade, para ver o bem no outro, isso volta para trazer, como uma bola. Se tu jogar ela na parede, ela volta para ti na mesma intensidade que ela foi. Então, a gente precisa começar a jogar mais amor, a jogar mais respeito, a jogar mais sonhos. E tudo isso vai voltar para a gente o mais rápido possível. Porque é sobre a vida. Não te prende no sobrevida. É sobre a vida. Muito legal. Tu falou uma coisa bem importante, né? A gente ter um plano para curto, médio e longo prazo, né? Porque às vezes a gente pensa muito no longo, tem gente que pensa muito no curto, vive tudo que tem para viver hoje, porque não sabe se vai viver amanhã, enfim, mas interessante, né? Curto, médio e longo prazo a gente consegue fazer um apanhado geral da vida, porque afinal eu sei que eu estou vivo agora. E tu precisa ter um plano para daqui a pouco. Isso era uma coisa que eu perguntava para minha mãe. Mãe, depois que tudo isso passar, o que a senhora quer fazer? Não sei. Eu digo, mãe, o que faz a senhora acordar todos os dias? Acordei. Que saco. Vamos para aquela merda. É ruim, né? Ela vibrou nessa energia 40 dias. E em 40 dias o câncer comeu ela. Acabou. Porque ele vem para tu olhar para a vida, para tu enxergar a tua vida, tudo que tu tem de maravilhoso, a tua saúde, a tua família. Quanta gente não valoriza? A gente fala muito, né, em Deus, pátria, família e liberdade, e a gente não pratica nada. Agora tá uma onda de todo mundo virar evangélico. Mas será que estão praticando isso na íntegra? Ou estão ali só para tomar o banho dos likes? A gente fala tanto em liberdade, mas e tu tem liberdade, tu dá liberdade do outro opinar, tu respeita a opinião do outro, ou tu quer simplesmente que eu passe a mão naquilo que tu acha? Então a gente precisa
começar a mudar o que a gente emana, a vida também mudar. É isso aí. Muito bom, Gizi. Muito legal o bate-papo aqui, de novo, né? Um bate-papo diferente, extremamente importante sobre vida, sobre saúde, sobre cuidado, né? Descomplicamos, será Descomplicamos um pouco do problema do diagnóstico, Olha né? aí. Olha aí. Né? O diagnóstico não é sentença, minha gente. Isso existe muita vida após o câncer. E eu tenho uma frase que eu acho bem legal também, que é de Chico Xavier, né? Se a gente não aprende pela dor, a gente aprende pelo amor. Ao contrário, amor. Se a gente não aprende no amor, vai na dor. Então, assim, ó, às vezes a gente recebe tanto amor e não aprende, daí vem uma dor que tu diz assim, opa, vou aprender um pouco mais sobre isso e vou parar e vou me observar, né? Faz parte. E essas gerações que estão vindo talvez vão precisar de muitas dores, né, para aprender. Porque nós estamos lidando muito no amor. Outro dia eu estava dizendo pro meu marido, olha, quanto mais a gente abaixa, mais a bunda aparece. Porque é tudo assim, ai. Às vezes que ele é muito calmo, né? Graças a Deus tem que ter o equilíbrio. Ele, ai, mainha, vai pro banho. Ai, filhona, ai, docinho, ai, coração. Eu já olhei pra ela, vai pro banho agora. Parece uma história lá de casa. Foi pro banho, se não for, voa um chinelo. É isso aí. Ela já tá assim pronta para pegar, já pode até jogar alguma coisa assim de goleira. A minha pequena não foi tão bem na prova de matemática essa semana e a gente tava viajando e já veio a nota vermelha pelo WhatsApp e aí a minha esposa já deu-lhe uma marretada pelo WhatsApp. Eu disse, mas pra quê? Não tem pra quê? Não vou admitir nota vermelha, só estuda e eu levo, dança e faz isso e esse telefone. Vou tirar esse telefone porque não sei. Eu sou bruta também. Aí o Fabiano me diz, baby, não dá pra ser assim. Eu digo, melhor apanhar em casa que apanhar na rua. A gente vive numa sociedade em que tu ouve muito mais não. Sim. E a frustração, ela é diária. Seja pelo chefe, seja pelo amigo, seja pelo boy. As crianças de hoje, elas não sabem, né? Elas não sabem lidar com a frustração, né? A frustração de hoje é receber uma bolsa da Prada e ser só 25 mil. É verdade. Então a gente tem bastante Nem coisa era uma de 1 milhão. Que dó. Ai, ser pobre cansa. Ai, o meu problema era esse. O meu problema era a falta de dinheiro. Ai, o meu problema foi o boy me dar uma bolsa. Coitada. Entregar uma jaca pra ela. Legal. Gizi, fala pra nós aí como é que a gente te encontra nas tuas redes sociais, quais são os teus arrobas. Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. Tá sendo uma honra, né, estar aqui contigo. Espero que o pessoal de casa goste, curta. Se quiserem que eu vá até aí, amados, eu vou. Só me chamar que eu vou. Então já aproveitem, me sigam. @GiziFiuza, Gizi com Z, Fiuza com 2 Es. A numerologia fez eu mudar. Olha aí. E também o @Tagarelando Show, tá bom? Um beijo. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @ConexLog. Em todas as redes tu vai achar o nosso podcast, os nossos bate-papos e descomplicar a logística pelo Brasil aí também. Um grande abraço.